Olá, meus amores, está no ar mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E no programa de hoje, um brinde ao empreendedorismo feminino. Vocês vão conhecer a Cachaçaria 3Rs, um negócio de sucesso que valoriza a produção local. Tem também a Casa dos Advogados, um espaço destinado à prestação de serviços para os profissionais da área. E ainda os famosos biscoitos da Claides lá em Santa Teresa e, claro, em Cariacica, a Cavalgada das Mulheres. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora. Diretora, roda a vinheta. E a gente abre o programa mostrando que a cachaça é a bebida que é a cara do Brasil. Patrimônio cultural, Renata Rezende, produtora da bebida, mostra que nos alambiques as mulheres têm feito a diferença. Em meio às paisagens que misturam montanhas, plantações e um verde que parece não ter fim, está Buenos Aires, em Guarapari. O distrito recebeu esse nome devido a um grupo de imigrantes italianos que, ao chegarem ao alto de uma colina, se surpreenderam com o clima agradável e a fartura de água. Eles estavam a caminho da Argentina, mas, ao encontrarem este lugarejo com bons ares, decidiram ficar e batizaram a região em homenagem ao destino original. Este pedacinho de solo capixaba guarda histórias que agora ganham o mundo e que vêm se destacando no mapa do agroturismo brasileiro. Aqui, a natureza abraça a tradição e o campo se reinventa como destino. A Cachaçaria 3Rs, que fica na Rota da Ferradura, na Estância do Limão, está a 3 quilômetros de Guarapari e é um exemplo de como a dedicação à qualidade, inovação e respeito às tradições podem mudar a vida das pessoas no seu entorno. Meu primeiro contato com a cachaça é sempre em casa mesmo, né? Porque a gente é do interior e no interior existe esse hábito, né, bem cultural, né, o uso da cachaça, né? Meu avô fazia uso, meu pai. Mas profissionalmente foi há 4 anos, quando meu pai iniciou a produção doméstica mesmo, assim, de forma recreativa aqui no sítio. O nome dela é sinônimo de coragem. Médica de formação, Renata resolveu fazer uma transição de carreira porque o empreendedorismo falou mais alto. Ela viu na cachaça artesanal mais do que um produto, uma herança a ser valorizada. Ela se dedicou, estudou, aprendeu sobre o manejo da cana e considera que a cachaçaria hoje faz parte do mundo das mulheres. Quando meu pai começou a fazer, eu fui junto com ele, comecei a estudar sobre tudo, né? Estudar sobre o produto e a história do produto. E aí, vendo muita coisa que eu desmistifiquei em mim mesma, fui ver o quanto a história da cachaça é a história do nosso país e como a gente costuma não valorizar a nossa própria história. Então ali eu vi que é o nosso produto nacional e que deve ser valorizado. Mesmo que você não seja um usuário de álcool, não está no seu conceito fazer uso do álcool, a produção dela e a história dela é muito interessante, é uma cultura. E o empreendedor, ele nunca pode se isolar, né? Ele tem que estar sempre aberto para as ajudas que existem, sim, né? Tanto o Sebrae, por exemplo, me ajudou bastante. Ele me levou, né, para um outro estado, onde eu fiz cursos, onde eu aprendi a participar de uma roda de negócios, que foi extremamente interessante. Eu nunca tinha entrado em rodas de negócios, aprender a fazer negociações com grandes empresários, com exportação, levar para um centro, né? Eu já fui lá para Paraíba. Então, o Sebrae pagou passagem aérea, pagou hospedagem, cursos para que eu pudesse, né, aperfeiçoar
e trazer todo esse aprimoramento aqui para a gente estar cada vez crescendo mais. Então, o empreendedor ele tem que estar sempre aberto, porque o governo tem entidades que podem nos ajudar, o Sebrae tem bastante cursos, tem bastante oportunidade para o Sebrae e, no meu caso, ajudou bastante, patrocinou, me incentivou e isso foi muito importante para a gente poder ser conhecido nacionalmente. A cachaça, tão brasileira quanto o samba e o futebol, é hoje reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Mas o que muita gente não sabe é que sua origem remonta aos tempos da colonização portuguesa. Foi por meio dos portugueses que chegaram as técnicas de destilação de cana-de-açúcar, dando início a uma história que atravessa séculos. Da bebida marginalizada a símbolo nacional, a cachaça conquistou seu lugar de honra na cultura e na economia do país. Produto tipicamente brasileiro, né? O Fernando Henrique Cardoso reconheceu, a gente tem a indicação geográfica. Só pode ser chamado cachaça se for produzido no Brasil. A técnica de destilação, ela já existe antes de Cristo. Então, quando os portugueses vieram para cá, então eles trouxeram para cá, porque na Europa não tem um bom cultivo, ela não prolifera de forma tão boa, e aqui no Brasil ela se deu muito bem. Então, é por isso, hoje a história do Brasil começou a fazer parte, né? A história do Brasil e a história da cachaça começaram a andar juntas. Por várias questões de história, por vários conflitos, ela sempre esteve presente em todos os marcos históricos do Brasil. Fora que o lugar que mais se consome cachaça no mundo é no Brasil, né? Uma estimativa de 7 litros por pessoa, per capita por ano, né? de cachaça. Então, mais de 80% da cachaça consumida no mundo é consumida no Brasil. Um grande diferencial da cachaçaria 3Rs é o compromisso com os produtores locais, fortalecendo a cadeia produtiva da região, além da participação feminina no alambique. Toda cana que a gente compra, a gente não planta nenhuma cana na nossa terra. A gente tem terra, uma decisão nossa não plantar cana e fazer isso com os moradores da região para trazer um fomento. A gente garante 100% da compra de toda a cana que eles plantarem e ajuda no que for necessário, o que for possível, do que eles precisarem. Isso trouxe bastante impacto, né? Então, agora o homem do campo, ele não só está no campo, ele tem orgulho do que ele faz, ele tem orgulho do que ele produz, ele tem uma renda para existir, né, subsistir aqui com qualidade de vida. O toque da mulher faz os detalhes, né? Traz os detalhes são muito importantes. São os detalhes que fazem toda a diferença. Então, aqui a gente tem bastante mulher. Inclusive, uma que também nos fornece cana é uma mulher, uma das que mais tem cana é uma mulher. Os outros masculino, mas sempre são sempre agriculturas familiares, que têm a participação de mulher também. E aqui a gente tem os funcionários femininos que fazem os licores, a parte do invólucro, né? Você tem um lacre bonito, você tem toda aquela parte, tudo que você for ver ali, que está muito bem feitinho e com azulejo, com todas as técnicas, seguindo todas as normas, tudo direitinho. Foi uma mulher que foi levando. Com rotas de visitas guiadas, degustação e loja de produtos típicos, a propriedade virou referência em agroturismo. E o que antes era um desafio da roça, hoje é um exemplo de inovação com sabor capixaba. Na propriedade da família, a tradição da cana-de-açúcar deu origem a uma cachaçaria que hoje recebe turistas o ano inteiro. Aqui no Alambique da Cachaça 3R, a gente faz um turismo de experiência, que é uma experiência muito interessante. Então, a pessoa vem visitar o interior, né? Vem aqui para a zona rural e tem experiência com diversas informações, ela faz uma imersão, então tem esse contato que é muito positivo. Então, a maior parte dos turistas que a gente recebe não são nem usuários do produto cachaça, então vem muita criança, idoso, adolescente, para ver, porque é muito interessante, né, todo esse processo. Segundo os dados do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de cachaça em volume total, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.
O setor movimenta cerca de 15,5 bilhões anualmente e conta com mais de 1.200 produtores registrados. O Espírito Santo se destaca no cenário nacional da cachaça, de acordo com o Anuário da Cachaça de 2024, ocupando a 3ª posição no país em um número de alambiques registrados, um total de 81 estabelecimentos. Além disso, 47% dos municípios capixabas possuem pelo menos uma cachaçaria formalmente registrada. O agroturismo tem sido a nova cara de Guarapari, que vai além das praias, e tem encontrado na força do empreendedorismo rural uma chance de gerar renda, fixar famílias no campo e criar novas experiências para quem visita. A região de Buenos Aires, com altitude amena e forte identidade rural, ganhou nos últimos anos pousadas, cafés coloniais, trilhas ecológicas e até rota do café e da cachaça. Um verdadeiro convite a desacelerar e viver experiências com os pés na terra. A cidade de Guarapari vai muito além das praias e nós temos trabalhado em parceria com a Prefeitura para fortalecer o turismo rural e ecológico, e a Rota da Ferradura é um grande exemplo disso. Esse circuito conecta comunidades como Buenos Aires, Arraial do Jabuti, Boa Esperança. E olha, tem paisagens incríveis, clima de montanha, gastronomia fantástica, um povo muito acolhedor. E especificamente, Buenos Aires é parte fundamental nesse processo. Nós já estamos planejando novos investimentos em infraestrutura, ações de fomento ao turismo, dando apoio e suporte aos empreendedores rurais para valorizar ainda mais a cultura do campo e gerar novas oportunidades para quem vive ali. A escolha do nome 3Rs é uma homenagem e faz referência a 3 pilares: respeito, raiz e renovação. 3R é o nome do meu pai, Renato Rezende Ribeiro, as iniciais. É uma homenagem a ele, né, que é o grande idealizador, né, que foi ele que começou com a ideia. Ele teve a ideia e a gente, dali em diante, desenvolveu. De um pequeno alambique à vitrine do agroturismo capixaba, Buenos Aires, em Guarapari, mostra que o futuro do campo passa pelo empreendedorismo e pela força de quem acredita que tradição também é inovação. Um brinde à terra, às raízes e a quem planta o futuro com as próprias mãos. Olha aí. Muito bacana essa matéria, não é mesmo? Pois é, e agora a gente vai conhecer a Casa dos Advogados, um espaço onde o serviço é prestado para esses profissionais do direito. Os advogados do Espírito Santo agora possuem um espaço de saúde da advocacia para chamar de seu. A Caixa de Assistência dos Advogados, a CAAS, inaugurou neste mês de maio o local que marca um avanço inédito no cuidado com a saúde de advogados e seus dependentes, integrando as ações do programa CAAS Mais Saúde, ampliando os serviços e benefícios oferecidos pela instituição. Nos últimos 5 meses, a CAAS deu um boom na questão da saúde. E eu estou aqui com a doutora Kelly Andrade, que é a presidente da CAAS, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, justamente para falar os benefícios que o advogado tem aqui na Caixa de Assistência. Doutora, com relação à saúde, por exemplo, a questão da telemedicina é uma inovação, como é que está sendo? Sim, telemedicina é uma grande tendência, né? O governo do estado já tem utilizado, alguns municípios também, e nós não poderíamos ficar para trás. Nós conseguimos fazer uma telemedicina para todos os advogados do estado utilizarem gratuitamente. E não só para o pronto-socorro 24 horas com o clínico geral, mas também com o pronto acolhimento psicológico também 24 horas. E a grande novidade é que, além do advogado que tem uma gratuidade nesse serviço, os seus dependentes também podem usufruir da telemedicina pelo custo de R$10 cada dependente. E eu ampliei também não só para filhos e cônjuges ou companheiros. Pode incluir também tio, sobrinho, primo, sogro, sogra, avô, avó, como dependentes na telemedicina do advogado. Quer dizer, é um plano para a saúde da família toda, né, doutora? Perfeitamente. O advogado ele usufrui gratuitamente
e seus dependentes ao custo de R$10 mensais. E essa questão do ecossistema saúde? Isso é muito importante. É uma grande demanda da advocacia ter um plano de saúde com preço mais justo e mais acessível. Até então nós tínhamos uma exclusividade de oferta de apenas uma operadora de plano de saúde. Assim que iniciamos a gestão, decidimos ampliar as operadoras para outras operadoras, inclusive atender melhor algumas no norte, outras no sul, outras na Grande Vitória. Então, hoje, o advogado tem uma cartela de operadoras que oferecem um plano de saúde que é ligado, conveniado à CAAS. É que a gente estava conversando mais cedo e a senhora estava me explicando. São 35 mil advogados e isso não é só para Vitória, é para todo o estado. Quer dizer, é a interiorização da advocacia também, né? Do direito, né? Exatamente isso, né? Algo que sempre nos incomodou era a Caixa Assistência, que é uma das maiores entidades assistenciais de classe do país. Ela está entregando serviços apenas para a Grande Vitória, né? Isso sempre nos causou incômodo e, em razão disso, nós fizemos um planejamento estratégico com o fim, com o objetivo de levar os serviços da CAAS para todo o estado do Espírito Santo. Projetado para oferecer praticidade, acolhimento e eficiência, o espaço conta com uma profissional de enfermagem responsável pela triagem e acompanhamento das consultas. O espaço de saúde da advocacia é mais do que uma estrutura física, é um símbolo de dedicação ao bem-estar da classe. Afinal, a medicina preventiva é o caminho mais inteligente para preservar vidas. Doutora Lília, conta pra gente o que mudou aqui com relação à saúde para os advogados do Espírito Santo. Nós estamos aqui, inclusive nesse momento, né, na Casa da Advocacia, onde a gente tem um espaço de saúde da advocacia do Estado do Espírito Santo, onde aqui, com muita inclusão, democracia e acessibilidade, a gente consegue alcançar os mais de 35 mil advogados do Estado e seus beneficiados, e a gente consegue realmente trazer e proporcionar toda a tranquilidade para que os advogados se sintam acolhidos na nossa casa, que é a Casa da Advocacia. Olha, você não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é rapidinho mesmo, hein? Já já eu tô de volta. Na terra dos colibris, no município de Santa Teresa, a empreendedora de sucesso e criadora do biscoito mais famoso do Espírito Santo coloca na receita o amor por suas raízes e tradições desde 1990. Com a necessidade de complementar a renda, Claides Grisolfi Rasselli decidiu usar as receitas de sua mãe e fazer biscoitos para vender. Estamos de volta e hoje eu vou conversar com Claide Rasselli, que é empresária do ramo aqui de biscoitos, do ramo de alimentação. Claide, obrigada por nos receber aqui na sua casa. Por nada, é um prazer sempre estar recebendo vocês para estar falando um pouquinho aqui da gente. A gente fica muito feliz. Pois é, e eu queria que você falasse exatamente como tudo começou. Estava lendo ali num dos rótulos das embalagens. Você começou seu processo aqui em 1990. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu casei com 17 anos. Com 21 anos eu tinha 3 filhos. Isso foi em 1990. Então tinha que fazer alguma coisa para ajudar no orçamento da casa. E eu era acostumada a ajudar minha mãe desde criança a fazer biscoito em época festiva, tipo aniversário do meu pai, Natal, em Páscoa, a gente fazia. Então eu sabia fazer biscoito casadinho e biscoito de champanhe. Aí veio a dificuldade, né? 3 filhos ali para a família cresceu rapidamente. A gente vivia só de uma rocinha de café. Eu morava aqui em Santa Teresa com a minha sogra, mas a única renda era essa rocinha de café. Então aí eu falei, não, vou começar a fazer os biscoitos. Ali eu fiz e na segunda-feira ligando para um e para outro. Olha, eu tô fazendo um biscoito aqui, um biscoitinho, se vocês quiserem comprar. Então a pessoa logo, não, eu quero comprar, você vai fazer? Aí já surgiu o bolo de encomenda de bolo, além dos biscoitos, entendeu? E eu fui pegando, o que vinha eu ia pegando, porque eu sempre gostei de cozinhar. As pessoas logo foram aderindo à ideia e ajudando, e foi assim que tudo começou.
Agora, Claide, me diz uma coisa. A gente sabe que empreender não é fácil, né? É um momento difícil. O nosso país, ele tem uma economia muito instável. Hora tá muito boa, hora não tá. Nesse momento, em 1990, quando você começou com toda a dificuldade que você enfrentou, você pensou em desistir? Menina, foram poucas não, porque você pensa, na época era cruzeiro. A gente começou a fazer biscoito numa época que a gente tinha que aumentar o preço do biscoito todos os dias. Você tem noção o que é todo dia um preço novo? Porque tudo que você comprava era aquela inflação louca. Então, aí depois, quando foi em 93, que veio o real, né? O real não veio o RV, depois... A gente pegou toda essa transmissão toda e a gente foi. Então, a gente teve muita dificuldade, mas desistir nunca. E você teve o apoio do esposo? Sempre em família. Era eu e meu esposo. Sempre tivemos juntos, sempre trabalhamos juntos. Você hoje vende os biscoitos aqui ou vende em outros lugares também? Como é que a pessoa faz para encontrar os seus biscoitos? A nossa produção hoje é a média de 500 quilos por dia. Todo artesanal, igual a gente começou em 90, a gente não tem máquina, a gente escolheu ser artesanal. Então, a gente vende 50% da nossa produção aqui na loja. E os outros 50% é vendido num raio de 80 quilômetros, 50, 80 quilômetros, que é Vitória, um pouquinho aqui em volta só. A gente não vende para muito longe, é só aqui. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. A mensagem é você fazer o que você faz, faça com amor. Você pode ter certeza que quando você faz, você põe amor envolvido, o resultado vem. Tanto satisfatório quanto financeiro. Obrigada, Claide, pela sua participação aqui no Eu e Elas. Por nada, a gente fica muito feliz, a gente que agradece de você estar aqui prestigiando a gente. Se você ainda não conhece os biscoitos da Claides, aproveite para ir a Santa Teresa, respirar o clima da serra e, claro, provar essas delícias que conquistam já na primeira mordida. Entre em contato e visite a fábrica de biscoitos artesanais. E vocês viram que os biscoitos da Claide de fato são uma delícia. Tem a lojinha disponível, mas agora eu já saí de Santa Teresa e estou aqui em Cariacica para acompanhar a terceira edição da Cavalgada das Mulheres Brutas no Poder. Olha que legal, hein? Vamos lá comigo? Vem! A terceira edição da Cavalgada Feminina de Cariacica, também chamada de Brutas no Comando, aconteceu no último dia 18 de maio. Nossa equipe esteve presente para prestigiar esse movimento que reforça o protagonismo feminino no universo da cavalgada. A cavalgada é composta somente por mulheres a cavalo. Os homens no percurso são os batedores que prestam suporte em caso de urgência. Sâmia, conta pra mim como é que é essa participação feminina na cavalgada aqui em Cariacica. Bom dia, é um prazer, né? Porque mostra o empoderamento feminino e a união das mulheres e mostra também a nossa tradição desde a infância. O evento é um símbolo de tradição, inclusão social e amizade, reunindo mulheres, crianças e famílias de diversas cidades, como Serra, Viana, Afonso Cláudio, entre outros municípios. Hoje mesmo a gente tem a presença de Minas Gerais, assim também como Guarapari, Serra, Viana. Em sua terceira edição, a Cavalgada das Mulheres foi idealizada por Joingles Alves e Chaya Costa. O trajeto teve início na prefeitura do município e seguiu até o rancho Texas Bill em Cariacica sede, contando com o apoio da Cavalaria da Polícia Militar e de ambulâncias, garantindo a segurança dos participantes. Essa ideia surgiu numa roda de amigos e de patrocinadores e fornecedores de Mundo Country, onde que eles falaram: Joingles, você tem a capacidade de colocar a cavalgada na rua, não desiste, acredite no seu potencial. Rapidamente, uma roda de conversa, eu chamei minha amiga parceira também, a Shayla, colocamos a cavalgada na rua e na primeira edição foi um estouro. Agradeci muito a Deus, coração muito gratidão, já estamos aqui na terceira edição da cavalgada. Agora Cariacica só tem mulher bonita, hein? Ô, se tem! E os animais, como é que ficam? Então, eu, vereador, presidente da Comissão Permanente da Defesa do Animal, e a gente tem um cuidado, né? Todos os pets, todos os animais, inclusive esse aqui que está sendo usado hoje por mulheres, né? Quero parabenizar vocês,
né? E a gente vai estar, né, fiscalizando e olhando, né, animal que está tendo algum maus trato no caminho e a gente vai retirar para cuidar dele. Agora o senhor estava falando comigo antes que durante o percurso os animais não bebem água, é isso? Isso. Aqui tem uma tática para poder fazer cavalgada, porque é baldes separados, o cavalo tem que beber água antes de sair e no final. Então por isso que a CESAM foi acionada, mandou o caminhão-pipa para poder seguir, né, a cavalgada até chegar lá para tratar deles e hidratar eles também. E as crianças participam? Participam, inclusive daqui a pouco também tem minha menininha, a Laura, vai estar aqui presente. A Miss Cariacica, Adriele Lessa, também esteve presente para brilhantar ainda mais esse evento das mulheres. Estou muito ansiosa para participar, é a minha primeira cavalgada, mas eu estou muito feliz e animada de estar aqui. E como é que é representar o município de Cariacica sendo Miss Cariacica? É uma honra, é um privilégio, eu estou muito agradecida a Deus por estar participando disso, por ser a Miss Universo Cariacica e carregar Cariacica para o palco estadual. Você que não conseguiu vir nesse ano, todo mês de maio acontece uma vez por ano e você já está convidado para o próximo ano na 4ª edição. Já sabe, o convite já está sendo feito com 1 ano de antecedência para você se programar e vir o ano que vem participar. E a Cavalgada das Mulheres foi um sucesso, realmente, eu acompanhei e você pode participar já no ano que vem. Então se prepara e se inscreve, viu? Olha, gente, chegamos ao final de mais um programa Eu e Elas. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que todo sábado a gente está aqui na TV Tribuna Band, canal 7.1, contando com você, trazendo histórias inspiradoras, entretenimento, informação de qualidade para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do Espírito Santo. Um beijo, bom final de semana, segue a gente nas nossas redes sociais e, claro, deixa seu like e o seu comentário lá no YouTube. Bye, bye!